abençoados! Meu nome é Mariana e eu sou do canal Gêmeas MM. Então é isso aí, pessoal. Meu nome é Lúcio, né? Eu sou pastor de jovens aqui na igreja e a gente hoje vai trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra para todas as faixas etárias, seja ele jovem, seja criança, seja ele que for. Hoje nós vamos estar trazendo uma palavra sobre sonhos frustrados, né? Eu gostaria de ler a palavra de Deus em Romanos 12, versículo de número 2, onde a palavra de Deus diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Todos nós temos sonhos, né? Todos nós devemos sonhar, né? E é bom que a gente sonhe. Nós temos que ter um norte, um objetivo em nossa vida. E nós conseguimos isso através dos nossos sonhos, né? Nós devemos sonhar. Nós temos que lutar e batalhar para realizar esses sonhos, para conseguir realizar esses sonhos. Mas aí vem a pergunta: será que o sonho que eu tenho sonhado, que você tem sonhado, é o sonho que Deus tem para mim, que Deus tem para você? Então, é nesse sentido que nós queremos trazer essa mensagem. E eu espero que você reflita nisso, que você tire o aprendizado dessa mensagem, dessa palavra no seu coração, tá? Eu vou estar falando algumas frases e alguns tópicos aqui que eu tenho escutado ao longo desse tempo e que tem edificado muito a minha vida, e eu espero compartilhar com você, que edifique a sua vida também. A primeira frase os nossos sonhos se tornam uma catástrofe quando eles se tornam mais importantes do que o próprio Deus. O que vem a ser isso, né? Vamos exemplificar essa frase. Por exemplo, a busca pelo seu sonho, né? Às vezes a vontade é tão grande de alcançar esse sonho que isso acaba te distanciando de Deus, acaba te afastando da presença do Senhor, acaba te afastando da vontade do Senhor nosso Deus, né? Às vezes vale tudo para você alcançar esse teu sonho. Você está tão assim obcecado em alcançar o sonho que você passa por cima de tudo, né? Passa por cima dos seus conceitos cristãos, dos seus valores cristãos, da sua educação que você aprendeu na casa de Deus, ou com a sua família, com os seus pais. Às vezes você passa por cima de uma pessoa sem nem se importar com ela. Você acaba o teu sonho, o teu objetivo em alcançar aquilo é maior do que o próprio Deus. E isso, às vezes, nos torna pessoas mais, como se diz, frustradas e pessoas arrogantes e pessoas que não têm Deus na vida, né? Às vezes nós até começamos com a intenção boa, mas lá no final, quando a gente está quase conseguindo, na metade do caminho, a gente se esquece de Deus, a gente abandona Deus, a gente abandona nossos conceitos e nossos valores cristãos, nós nos tornamos pessoas arrogantes, sem amor, sem compromisso, e isso nos afasta de Deus. E isso faz com que os nossos sonhos, eles, em vez de serem bênção em nossa vida, eles se tornam uma catástrofe em nossa vida. Essa é a primeira frase, esse é o primeiro pensamento, tópico de hoje. O segundo, o fracasso de uma pessoa é ser bem-sucedida naquilo que Deus não aprova. Essa frase eu escutei recentemente no seminário onde estávamos participando. E eu achei muito forte essa frase, que o maior fracasso de uma pessoa é ela ser bem-sucedida naquilo que Deus não aprova, né? Porque isso complementa a primeira frase, né? Às vezes você está sonhando algo e você tem buscado por esse algo, você tem corrido atrás desse algo, desse objetivo, né? E você tem se esforçado para conseguir isso. Às vezes você já até conseguiu isso,
Mas será que isso Deus está aprovando? Será que esse objetivo, esse sonho que você tanto buscou e tanto está buscando, será que Deus está aprovando isso? Será que isso é da vontade de Deus? Então fica aqui um pensamento, né? Porque às vezes você pode até alcançar ou já alcançou esse sonho, esse objetivo, e você se sente frustrado, você se sente fracassado, você se sente vazio. Por quê? Porque às vezes isso não é aquilo que Deus aprova. Então isso se tornou um fracasso. Por mais que você tenha atingido o sucesso, você tenha atingido o seu objetivo nesse sonho, mas isso não é algo que Deus tem aprovado. Então isso tem se tornado um fracasso, né, em sua vida. Você, em vez de ser um sucesso, porque Deus não aprova, isso se tornou um fracasso, né? A palavra de Deus, ela nos diz que o coração do homem, ele faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, vem da boca de Deus. Está lá em Provérbios 16. Então, às vezes, o meu coração e o seu coração, ele planeja várias coisas, mas a resposta, a direção, o caminho correto, ele vem da boca de Deus. O que você tem sonhado para a tua vida? O que você tem almejado para a tua vida, para o teu futuro, para a tua vida familiar, no meio da tua família, no meio dos teus amigos, nos teus trabalhos, nos teus projetos seculares, no teu projeto ministerial? O que você tem planejado, o que você tem sonhado? E você tem esperado a resposta de Deus para isso? Porque senão você vai se enquadrar nessa frase que a gente falou. Você pode até obter sucesso, mas esse sucesso sem Deus vai ser um fracasso. Então é preciso a gente entender isso. E aí volta aquela frase, aquele texto que a gente leu no início, né? Que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. A vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é completa, né? Então ela volta a isso. Então será que o meu sonho, o seu sonho, é o sonho de Deus? É a vontade de Deus para mim? Porque se for a vontade de Deus, então ela vai ser completa. Terceira frase, terceiro tópico de hoje é: Deus tem um projeto de felicidade para você que ninguém pode roubar. Deus diz assim, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, nós temos que buscar primeiro a Deus, primeiro a vontade do Senhor, e depois as outras coisas vão ser acrescentadas em nossa vida. Então o teu sonho, ele não pode ser primeiro que Deus. Primeiro é Deus, depois o teu sonho. Primeiro Deus, depois o teu objetivo, né? Outro texto da palavra de Deus está lá em Mateus 6 também, Mateus 6, 19 em diante, diz para que a gente não deve ajuntar tesouro para nós aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e o ladrão pode vir e roubar a qualquer momento. Mas a palavra de Deus diz que a gente deve ajuntar para a gente tesouro lá no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e o ladrão não pode vir e roubar. A palavra de Deus também diz que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então, nós olhando e analisando a palavra de Deus, nós observamos que Deus, ele tem algo maior do que a gente pode imaginar aqui. Algo muito maior do que a gente pode tocar e apalpar aqui. Deus tem algo eterno para a gente. Quando a Bíblia diz que buscai o reino dos céus e a sua justiça, Deus está falando de buscar uma coisa eterna. Quando a Bíblia fala da gente ajuntar tesouro no céu, está falando de ajuntar tesouros eternos, juntar tesouros que ninguém pode roubar. Então o sonho que Deus tem para mim, o sonho que Deus tem para a tua vida, é que você sonhe junto com Ele, coisas eternas. É lógico que a gente vive aqui na terra, a gente precisa de bens materiais, mas essas coisas vão ser acrescentadas em nossa vida. Essas coisas são consequência em nossa vida.
A minha busca e a sua busca tem que ser pela presença, tem que ser pelo reino, tem que ser pela justiça de Deus. E as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Temos que ser fiéis a Deus e Ele vai cuidar de nós. Ele cuida da gente, Ele cuida dos seus. Ele cuida com maior carinho. Deus cuida do campo, Deus cuida dos animais, Deus cuida das outras coisas. Que dirá a obra de suas mãos? Será que Ele não vai cuidar? Então Deus cuida da gente. E deixa a preocupação da gente apenas em adorá-lo, em buscar a Ele, e as outras coisas elas vão ser acrescentadas. É lógico e é certo que nós temos que buscar as outras coisas também, mas primeiro buscar a Deus, primeiro a vontade do Senhor. Às vezes o nosso sonho pode até parecer loucura aos nossos olhos, mas Deus, Ele, em sua palavra, Ele diz que Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? As desprezíveis e fracas para aniquilar as fortes. O plano de Deus, o projeto de Deus é da forma dele, é do jeito dele. Então, a gente pode pensar assim, não, mas esse sonho de Deus para a minha vida, às vezes está indo para um caminho que eu acho que não vai dar certo. Você acha que você que tem, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 60 anos, você é mais sábio do que um ser eterno, um ser imortal, que é o próprio Deus. Então Deus sabe a maneira certa, Deus sabe o jeito certo de todas as coisas acontecerem em nossa vida, né? Olha só, vou exemplificar isso contando a história de José do Egito. Todo mundo sabe essa história. Se você não sabe, você depois leia lá em Gênesis. Você vai conhecer a história de José. José, ele sonhou um dia que, resumindo, ele teve 2 sonhos. Resumindo, o sonho dele é que ele governaria sobre os seus irmãos e dominaria sobre os seus irmãos, né? E isso, aos olhos dos seus irmãos e da sua família, isso pareceu uma loucura, uma afronta, mas foi o sonho que Deus deu para ele. E no decorrer da sua vida, as coisas pareciam que não iam caminhar para esse sonho. Primeiro ele é vendido pelos seus irmãos como escravo, ele é vendido e levado como escravo para o Egito. Depois ele começa a crescer na casa de Potifar e ganhar destaque, e acontece um problema lá e ele foi acusado e condenado injustamente e ele foi parar na cadeia. E então assim tudo encaminhava aos olhos humanos que não ia dar certo, que o sonho de Deus não ia realizar na vida dele. Mas quando Deus tem um sonho para a nossa vida, quando Deus tem um projeto em nossa vida e nós nos mantemos fiéis a Ele, pode passar o que for, irmão, pode passar o que acontecer na tua vida, vai se cumprir em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que ele saiu da cadeia e para se tornar o governador do Egito. A maior potência mundial que existia naquela época era o Egito. Então ele se tornou governador, vamos dizer assim, como se fosse os Estados Unidos de hoje, né? Ele se tornou governador, maior potência, e ele ajudou os seus irmãos vieram e se curvaram a ele realmente, não para a glória dele, mas para a glória de Deus. Então, o sonho de José parecia loucura, parecia uma coisa improvável, mas aconteceu. Deus manifestou a sua graça e Deus manifestou a sua glória na vida de José. José se tornou governador do Egito e Deus tinha um propósito muito maior do que isso. Deus tinha um propósito de salvar o seu povo de uma fome, de uma seca que viria sobre a terra. Então, através de José, Deus pôde abençoar outras pessoas. Aqui fica um ensinamento para a gente, que Deus vai nos colocar em lugares altos para a gente ajudar outras pessoas. Deus vai colocar eu e você em lugares de destaque para ajudar outras pessoas, né? Os menos favorecidos. Então, se você está em um lugar de destaque, procure ver se Deus não está querendo que você ajude alguém perto de você que está passando necessidade e dificuldade, né? Vamos lá. Deus sempre tem algo a nos ensinar nos momentos de perda e de sofrimento. Deus ele sempre tem algo a nos ensinar, né? Às vezes, no decorrer do trajeto do nosso sonho, do nosso projeto, segundo a vontade de Deus, acontecem algumas perdas e acontecem alguns sofrimentos. Nós nos deparamos com isso, mas Deus sempre tem algo a nos ensinar com isso. Olha o exemplo da vida de Jó. Jó, ele tinha tudo, ele era bem sucedido, ele tinha família, ele tinha filhos, ele tinha gado, ele tinha riqueza, ele tinha a presença de Deus, ele tinha esposa,
eles tinham tudo. Deus permitiu com que o diabo tocasse e retirasse tudo aquilo dele, menos a sua vida. Chegou um momento na vida de Jó em que a esposa de Jó virou para ele e falou assim: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Como que pode você perder tudo isso, você continua fiel a esse Deus? Mas Jó, ele entendia que aquilo tudo que estava acontecendo na vida dele era conforme a vontade de Deus. E ele entendia que a vontade de Deus é que prevalecia. Jó, então, ele vira para a mulher e fala assim: olha, como falas uma louca mulher, você fala agora contra Jeová. Você aceita o bem de Deus com prazer, mas o mal você não quer aceitar. Ele diz ainda que tudo que ele tinha era de Deus e foi Deus mesmo quem tirou. E ele louva o nome do Senhor. Olha a grandeza desse pensamento, olha a grandeza disso. Jó entendia que tudo na vida dele era Deus que tinha dado a ele. Era de Deus. Então Deus mesmo deu e Deus mesmo tirou em algum momento. E Jó se manteve firme e fiel. E a consequência disso foi que lá depois, no final, Deus instituiu tudo em dobro o que antes Jó tinha. Então, às vezes Deus quer testar a nossa fé, Deus quer testar a minha fé, quer testar a sua fé no decorrer do nosso sonho, no decorrer da nossa vida. Então, não se desespere se você está passando por um momento de luta, por um momento de tristeza. Não se desespere, busque em Deus saber, Deus, por que isso está acontecendo. Deus, eu louvo o teu nome, Senhor, que engrandecido seja o teu nome. Exalte ao Senhor no momento de tristeza, assim como no momento de alegria, de felicidade e de sucesso. Tá? Encontre nesse momento, encontre nesse lugar a vontade de Deus, aquilo que Deus quer te ensinar com isso. Né? Então, Deus, em sua infinita grandeza e misericórdia, Ele tem sempre um plano perfeito para a nossa vida. A nossa vontade, ela às vezes pode até ser boa, como eu costumo falar. Ela pode até ser agradável aos nossos olhos, agradável a quem está perto. Mas perfeita, só a vontade de Deus. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós temos que experimentar dessa vontade do Senhor para a nossa vida. E quando nós colocarmos isso, nós vamos não mais ter sonhos frustrados. Nós vamos ter sonhos realizados no Senhor. E a maior riqueza do homem é ter sucesso naquilo que Deus aprova. Que Deus abençoe a sua vida. Não desista dos seus sonhos. Às vezes você pode ter trilhado por caminhos errados e ter feito escolhas erradas, mas Deus ainda está com seus braços abertos. Assim como na parábola do filho pródigo, que ele foi, gastou e aproveitou o dinheiro da sua herança, pediu ao seu pai e foi farrear, e depois ele volta arrependido, e o pai, em vez de castigá-lo, o pai o abraça e faz uma festa. Assim também Deus está esperando por mim, esperando por você. Ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de mudar, ainda há tempo, não importa a idade que você se encontre, Deus ainda vai mudar a tua história, se você quiser, se você deixar. Então que Deus te abençoe e que você seja muito feliz e edificado e não desista dos teus sonhos, quando eles forem também os sonhos de Deus.